Há muitos aprovados que esperam o prazo estabelecido no edital e não são chamados. O que fazer nesses casos? E vamos também explicar como está a situação do concurso da Polícia Militar, que foi suspenso. Candidatos denunciam que as respostas do teste psicotécnico vazaram. A prova de aptidão física também teria irregularidades. Este é o tema do quadro Direito do Cidadão de hoje. Este homem não quer se identificar. Ele participou do concurso da Polícia Militar dia 14. Minutos antes de fazer o teste psicotécnico, viu candidatos com as questões. Eu cheguei lá e vi muitos colegas, né? Já com a pulseira na mão, olhando, passando por outro, cada um entrar para ver enquanto não nasceu a prova. O vazamento das respostas da prova causou a suspensão do concurso da PM. Depois de uma denúncia de venda do gabarito do exame psicotécnico, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a abertura de uma investigação. Só depois a seleção será retomada ou cancelada. O SESC, responsável pelo concurso, explica que apenas para as questões de raciocínio existe gabarito e eles estão na internet. Indevidamente elas são publicadas na internet, isso é uma ação ilegal, mas não nos cabe julgar nem coibir essas ações. Há anos, são apenas cerca de 30 modelos de provas para todos os concursos públicos do país. As perguntas são elaboradas pelo Conselho Federal de Psicologia. Como os testes se repetem, acabam sendo divulgados. É preciso que a comunidade científica se dedique à produção de novos testes para suprir as necessidades daqueles que aplicam e requerem testes de psicologia. Além do psicotécnico, há denúncia de irregularidade também no teste de aptidão física. Este candidato reclama da avaliação nas barras. Os fiscais não obedeciam o critério do edital. O edital dizia que você tinha que esticar completamente os braços, tinha que manter o corpo na vertical, não podia encostar o queixo na barra. Este outro foi reprovado nos abdominais e discorda do método de avaliação. E o edital exigia que o candidato executasse o exercício com ângulo de 45 graus. Só que a banca não adotou nenhuma medida que possibilitasse aferir o grau de inclinação do candidato na execução do exercício. A Polícia Militar informou que a prova de aptidão física também é de responsabilidade do SESC e que, se as irregularidades forem comprovadas, o concurso será definitivamente cancelado. O Conselho Federal de Psicologia diz que o psicólogo é o responsável por escolher os testes mais adequados para cada caso e dependendo da finalidade do contexto da avaliação psicológica. O que os selecionados podem fazer? O advogado Fabiano Jantalha Barbosa explica para a gente, nosso convidado hoje no quadro do Direito do Cidadão. Bom dia. Bom dia. A gente vê que cada candidato tem uma questão ou pega em algum ponto do edital. Isso ocorre muito no caso do concurso da Polícia Militar. Foi a própria Polícia Militar que decidiu cancelar por irregularidades. O candidato pode fazer alguma coisa agora? Bem, pode. A primeira providência que o candidato deve fazer é sempre se cercar, buscar um advogado, até porque muitas vezes as disposições do edital são flagrantemente ilegais. Nós temos poucas normas, Camila, poucas leis disciplinando as regras de concursos públicos. Isso acaba sendo feito por decretos ou por atos, vamos dizer assim, regulamentares no âmbito de cada esfera da administração. Mas nestes casos, quando há uma anulação do concurso, é preciso verificar se essa anulação se deu por uma razão estranha à vontade da administração, como, por exemplo, por força de uma decisão judicial, aí realmente há pouco o que fazer. Mas se a anulação se deu por conta da própria administração, reconhecendo já de antemão que houve problema, exatamente, aí neste caso é possível até mesmo uma indenização por dano moral. A jurisprudência ainda é muito reticente em relação a isso. Esse é um tema, apesar de o concurso público já não ter sido inventado, mas sim, vamos dizer assim, proclamado pela Constituição de 88, a jurisprudência ainda é muito resistente. No Brasil nós temos ainda uma cultura de responsabilidade civil muito baseada na lei escrita. Né? No mínimo, o dinheiro que ele pagou na inscrição, a taxa de inscrição, ele pode ter de volta. No mínimo. Com certeza, porque se, veja Camila, uma mera mudança, às vezes, na data da prova, se houver algum tipo de problema, muitas vezes dá ensejo a essa devolução. As bancas são muito resistentes, né, de concurso, mas isso é perfeitamente possível de acontecer, sim. Tem uma pergunta, um telespectador não quis se identificar, ele passou no último concurso da Polícia Civil, as provas foram realizadas no dia 16 de março do ano passado. O edital previa 129 contratações imediatas e 191 vagas para cadastro reserva.
Todos esses 320 selecionados fizeram o curso de formação, mas até agora, ninguém foi chamado. De acordo com ele, as vagas estão em aberto e há orçamento comprovado para efetivá-los. Os candidatos estudam a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para garantir a nomeação. Essa é a melhor saída? Com certeza, essa é a melhor saída porque, pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, inclusive, modificando uma jurisprudência que já vinha de pelo menos uns 10 ou 15 anos, o Supremo recentemente decidiu que candidatos que estejam aprovados dentro do número de vagas previstas no edital têm sim direito subjetivo à nomeação. Então, quando fala vagas imediatas, o concurso foi em março do ano passado, fizeram o curso de formação, ou seja, estão prontos. Nem precisa dizer o imediato, basta dizer vagas. Durante o prazo de validade do concurso, eles têm sim direito subjetivo a serem nomeados. Portanto, não foi nomeado, está demorando, está próximo do tempo da validade do concurso, porque esse é o grande e último obstáculo, o candidato deve entrar com ação judicial. Olha a resposta da Polícia Civil. A diretora da Academia de Polícia Civil, Eneida Tafari, disse que não há previsão para que os agentes de polícia sejam chamados. Ainda não há dinheiro, de acordo com ela, para a contratação e esse dinheiro deve ser repassado pela União e Secretaria de Segurança. Seria um impacto muito grande na folha de pagamento. E ela disse que o concurso foi homologado em janeiro deste ano e tem validade de 2 anos. Exatamente. A Constituição estabelece, exatamente, ele tem 2 anos, até 2 anos, e só pode ser prorrogado por apenas um ano. Tem uma segunda pergunta, é do Ronaldo Paulo de Freitas, da Ceilândia Sul. Ele escreveu sobre os aprovados no último concurso do DER, do Departamento de Estradas e Rodagens. Segundo informações dele, a instituição tem aproximadamente 600 servidores e uma carência de 3.000. Mesmo assim, os aprovados no último concurso ficam esperando pela nomeação. E é um custo, né? Os estudos, tudo que a pessoa mudou na vida dela para ser selecionada, é aprovada e não consegue. Eu queria saber o seguinte, o senhor falou que há a possibilidade de um pedido de indenização material, e é a mesma pergunta dele. É possível, então, ele pedir uma indenização material pelos gastos que ele teve? Por essa espera também? Aí o que eu me referi, na verdade, a indenização material ela já fica um pouco mais difícil. O que eu entendo é que, neste caso, a indenização por dano moral ela seria mais fácil, porque até o próprio transtorno causado pelo candidato, por uma negligência da administração, muitas vezes. No caso que você apresenta, se eu bem entendi, parece que as vagas, elas existem já existem as vagas. De acordo com ele, sim, existem e os concursados estão esperando a nomeação. O que vincula a administração, na verdade, é o edital. O edital, como costumamos dizer, é a lei do concurso público. Portanto, vai vincular tanto o candidato quanto a própria administração. Se está previsto no edital o número de vagas, então há o direito de nomeação. Se não houver, há ainda uma mera expectativa de direito. O que eu oriento sempre aos candidatos que tenham esse tipo de problema? Procurem, se for aqui no Estado, no DF, o Ministério Público do Distrito Federal, ou se for em outra esfera, se for concurso federal, procurem o Ministério. Vai analisar cada caso. Exatamente, porque pode ser proposta, inclusive, uma ação civil pública por conta do concurso estar sendo utilizado para manipulação. Muitas vezes. Eu tenho uma resposta aqui do DR. A assessoria do DR informou que já foram chamados mais de 70% dos candidatos aprovados e o concurso também falou que tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Ainda não há previsão de quando os outros aprovados serão chamados. Enfim, é uma luta, né? Exatamente. Muitas vezes o concurso ele é utilizado como uma forma de um resquício ainda dos tempos de ferro, em que as pessoas ainda usam isso como um instrumento de poder ou algo do tipo. Mas há sempre vários caminhos de jurisprudência favoráveis aos candidatos para isso. Muito obrigada pela sua presença. Se você tem alguma dúvida, escreva para o e-mail direito do cidadão, tudo junto, @redeglobo.com.br, que a gente responde. Obrigada. E ainda hoje, meia hora de chuva leva